Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Uma tragédia que realmente comoveu Salvador e, com certeza, também o país. 5 corpos ainda faltam ser liberados, mas a empresa responsável pela obra, que vai arcar com os sepultamentos, já informou que os enterros todos vão ocorrer amanhã. E uma informação muito importante é que a Superintendência Regional do Trabalho já detectou o que provocou a queda do elevador. Uma falha mecânica, uma falha no eixo de roldanas que faz o elevador subir e descer. E também, além dessa falha, teve uma outra falha, um freio mecânico que deveria funcionar caso houvesse essa primeira falha, também não funcionou. A gente ainda vai falar com maiores detalhes sobre isso, mas agora, primeiro vamos acompanhar aí uma reportagem sobre essa tragédia. O elevador chegou ao topo do prédio e despencou em alta velocidade. Dentro estavam 9 operários, entre carpinteiros, pedreiros e eletricistas. Eles tinham começado o dia de trabalho. Na queda, todos morreram. Polícia Técnica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, todas as equipes estão reunidas aqui na área do acidente. O elevador que caiu foi aquele ali, ó. Ele despencou de uma altura de aproximadamente 80 metros. Pelo menos 9 pessoas estavam na hora do acidente. Toda a área aqui já está isolada. Na hora do acidente, muitos operários já estavam no canteiro de obras e viram como tudo aconteceu. Eu via só aquelas tochas de fogo e pá, e aquele impacto triste. E eu estava embaixo esperando para subir também. Corre, fulano morreu. Aí eu estava aqui, ó, desci correndo, fui ver, cheguei lá, estava aquela tragédia. Técnicos da SUCOM realizaram também uma vistoria na obra, que tinha começado há 8 meses e estava regularizada. Nós estamos aguardando agora somente o laudo técnico para ver de fato o que aconteceu com os elevadores. Em relação à obra, é licenciada, tem alvará de construção, tem anotação de responsabilidade técnica, que é o que atribui a responsabilidade da obra a quem assinou essa responsabilidade técnica, no caso, o próprio construtor. Então a gente tem que aguardar agora o laudo, tanto da segurança do trabalho, quanto do Corpo de Bombeiros. Os nossos técnicos da SUCOM também estão observando no local para depois pronunciar de uma forma mais precisa. O elevador, conhecido tecnicamente como balança, é utilizado para transportar operários e materiais utilizados na construção. A capacidade era de 8 pessoas, mas segundo testemunhas, 9 operários estavam no equipamento. Aí deve se caracterizar a falha humana e certamente o responsável pela obra que estava no local, que permitiu que mais pessoas usassem o elevador, aí de fato tem que se apurar e verificar que a responsabilidade será dele. Este rapaz, filho de uma das vítimas, conta que o pai se queixava com frequência de problemas no equipamento. Todo mundo sabia aí que essa balança estava com problema, já tinha tempo. Todo dia ela dava defeito, todo dia parava, todo dia a gente reclamando, ninguém fez nada. Se esperou acontecer, porque agora eu quero ver quem que vai botar a vida do meu pai de novo. Nós vamos ter que aguardar o resultado da perícia para saber se houve algum tipo de imperícia, imprudência ou negligência. E, por enquanto, inclusive, o operador também foi a óbito, porque a operação do elevador da máquina é feita internamente. E ele também foi vitimado. O dono da construtora, Manuel Segura Martins, que também é o engenheiro responsável pela obra, esteve no local, mas não quis gravar entrevista. Este ano já são 15 o número de mortos na construção civil somente em Salvador. Segundo o sindicato, o problema é provocado porque as empresas têm investido pouco em segurança. A construtora responsável pela obra onde os operários morreram, inclusive, já tinha sido denunciada. As empresas, elas não estão preocupadas com a saúde e segurança do trabalhador. Quando percebemos que elevadores, que materiais de IPI não são dado a devida atenção para a vida do trabalhador, isso evidentemente, é o retrato de que, à luz de uma agenda do trabalho decente, o que nós podemos verificar é que a Bahia é o retrato do trabalho indecente. O sindicato promete parar as obras em protesto nesta quarta-feira. Infelizmente acontece acidente todo dia na construção civil, mas dessa natureza é a primeira vez. E a gente tem que mostrar para os patrões que isso não pode estar acontecendo. Vocês viram aí na reportagem que inicialmente surgiu essa suspeita de superlotação do elevador, mas essa suspeita já foi descartada. O elevador tinha capacidade para 10 pessoas e nele havia 9, que foram os 9 operários que morreram. Eu vou conversar agora, como eu falei também já no jornal, sobre a questão da falha mecânica. Eu vou falar sobre este assunto com Anastácio Gonçalves Filho, que é auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho. Vocês já detectaram uma informação importante que em relação à falha mecânica. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor o que é que aconteceu com o elevador que acarretou nesta tragédia.
Olha, durante todo o dia nós fizemos auditoria fiscal em toda a obra, em todo o elevador, em todo ele, e com a ajuda de uma equipe que colaborou bastante, nós detectamos que houve uma falha, houve um rompimento do eixo que movimenta a rodana, que por sua vez movimenta o elevador. Então nós vamos ainda investigar o que foi que levou essa falha nesse eixo. E também, embora a gente está vendo, inclusive, imagens aí desse equipamento. É esse equipamento aí que acabou ocasionando, que falhou e acabou resultando nesse acidente. Isso. Então, além da falha desse eixo, era para ter sido acionado um freio de emergência, que ele entra automaticamente quando o elevador cai. E esse freio automático, esse freio de emergência também não funcionou. Então, houve aí duas falhas. Isso, a gente pode então dizer que foram duas falhas mecânicas. Duas falhas que contribuíram de imediato para esse acidente. A falha no eixo e, por sua vez, o freio de emergência, que era para ter entrado e segurado o elevador na posição em que ele estava, e isso não aconteceu. Então, nós vamos investigar o que levou essas falhas, o que aconteceu para esses equipamentos falharem, né? Agora, é comum esse tipo de equipamento falhar? Esse equipamento que é bastante utilizado na construção civil? Nós temos um vasto histórico de falha desse tipo, nesse eixo, no Brasil. Então, tanto é que o Ministério do Trabalho, a partir de maio, determinou, através da norma regulamentadora número 18, que esse eixo seja inspecionado anualmente, numa periodicidade bem frequente, né, para que essas falhas desse tipo não ocorram. Por essa constatação, já dá para perceber se houve negligência, falta de manutenção, mau uso por parte da construtora? Olha, em primeiro lugar, a responsabilidade pela integridade do equipamento é da empresa. Ou de qualquer empresa, ele é responsável pela integridade do equipamento, pela segurança dos seus trabalhadores. Mas nós vamos fazer uma análise mais detalhada, mais cuidadosa, e ver se houve falha na gestão de manutenção da empresa, se houve falha na gestão da produção, ou seja, a empresa preferiu produzir em detrimento da manutenção. Então, isso nós vamos analisar para chegar a uma conclusão. E esse equipamento, inclusive, vocês recolheram, né? Esse equipamento que falhou? Recolhemos, né, para fazer análise, uma análise de falha, que nós vamos fazer através de um laboratório, para detectar o que levou a essa falha. O que levou esse equipamento a falhar? Isso será detectado através de uma análise de falha que será feita com um laboratório que nós ainda estamos procurando em qual deles nós vamos fazer. Esse resultado que vocês, nessa análise mais detalhada, mais minuciosa, digamos assim, essa análise vai ser anexada também à investigação policial, à investigação na Justiça? Olha, o Ministério do Trabalho vai fazer o seu relatório, tá certo? Buscando o maior número de causas possíveis que contribuíram para esse acidente, inclusive essa análise de falha, e vamos, a partir daí, vamos fazer determinações, notificações, não só para essa empresa, mas todas que possuem equipamentos semelhantes para que esse acidente não volte a ocorrer. E lógico, né, um acidente como esse, onde houve mortes, uma tragédia como essa, desenrola em várias esferas, né, esfera civil, criminal e trabalhista. O nosso caso é trabalhista e a gente vai trabalhar em cima disso. Tá, ok, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente ainda volta ao vivo com outras informações. Neste momento a gente fica com você aí, Juca. Obrigado, Léo. E este acidente ocorrido na Avenida CM, na região do Iguatemi, ajudou a aumentar ainda mais a estatística assustadora de acidentes no setor da construção civil aqui em Salvador. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, em 2010 foram 108 acidentes com 6 mortes. Este ano foram registrados 53 acidentes com 15 mortes, já contando com as perdas de hoje. Daqui a pouco, mais informações ao vivo sobre essa tragédia também e o dia de comoção entre os parentes das vítimas.